Oi, Zé, boa tarde. E aí, boa tarde. Pessoal, vamos lá, então, vamos dar uma repassada aqui. Na semana passada, a gente viu a matéria no quadro, né, sobre as ligações químicas. Nós tivemos a oportunidade de fazer aí alguns exemplos com vocês. Nós passamos sobre ligação iônica, que a ligação iônica é bastante fácil, vocês já conhecem ao longo da trajetória. Assim como também a ligação covalente, só que sempre a ligação covalente, ela exige uma recapitulação, né, mais assídua do conteúdo para evitar problemas no vestibular. E é interessante que depois na Química 1, depois dessa última aula que a gente vai ter de Química semana que vem sobre hibridização desse caderno 3, dessa frente 3, aliás, a gente vai falar um pouquinho de hibridização. A gente vai ver que hibridização não é só do carbono, né? Uma pegadinha que sempre cai, por exemplo, para vocês em vestibular, Enem, de uma forma geral, é a hibridização do berílio. O berílio, o BeH2, ele é formado a partir de um híbrido, Zé? É formado a partir de um híbrido. Muito legal o berílio. A água é um composto hibridizado. Tem muita gente que não sabe que o oxigênio da água é um oxigênio, tá? Que ele estabelece também uma configuração hibridizada, embora ela não altere a valência. Algumas hibridizações não alteração na valência. Por exemplo, na hibridização do carbono, você tem uma alteração na valência, né? Com a energia de ativação e o salto quântico do elétron para a última camada. Então, você tem alteração. O carbono natural era para ser bivalente, ele acaba sendo tetravalente por causa do salto quântico. Mas tem algumas hibridizações, como o oxigênio da água, por exemplo, como do berílio, que não há alteração na valência do composto. Então, isso é legal, a gente vai ver por que isso acontece, tá? A gente vai estudar isso na semana que vem. Nós vamos ver isso talvez em sala mesmo, porque essa parte de hibridização tem muitos detalhes. A do carbono é fácil, porque, inclusive, vocês já viram, a Ana deve ter dado um resumido tal, na hibridização do carbono. A gente vai voltar a falar de alguns detalhes do carbono, mas tem outros compostos também, fósforo, etc., que vai estabelecer essa condição de hibridização, que também é bem legal, tá? Bom, quando nós olhamos aqui para as aulas anteriores aí da semana passada, da segunda-feira passada que a gente viu em aula, para a gente não deixar passar nada que está na apostila ou algo do gênero, ou alguma informação que seja interessante, primeiro nós vimos que, quando nós falamos de ligação covalente, nós estamos aqui mencionando dois elementos químicos ametais, né, ou ametálicos, que têm a capacidade de ganhar elétrons. Então, eles têm uma condição igual. Se eles têm uma condição igual, não tem como um ceder para o outro, porque aqui não tem metal, só tem ametal. Se só tem ametal, Zé, o que eles vão estabelecer entre eles? Vão estabelecer o que nós chamamos de compartilhamento. Aí nós vimos um detalhe interessante, só para te recordar. O compartilhamento, ele pode ser entre ambos, na medida que eles formam um parzinho de elétron que vão compartilhar um com o outro, tá? Vão aproximar ali. Aí você tem a ligação covalente simples, ou você vai ter a coordenação daquilo que nós chamamos de coordenação do socorro covalente. O que acontece? Um dos lados ele vai socorrer o outro elemento,
com 2 elétrons. Então, ele vai encostar os 2 elétrons diretamente, tá? Compartilhando com outro elemento que está precisando de 2 elétrons. Então, você pode ter o compartilhamento na covalente simples, o compartilhamento bilateral, onde os 2 elementos que estão ali em jogo, eles participam desse compartilhamento, e você pode ter o compartilhamento unilateral, que é apenas um dos compostos, aí você indica pelo vetor, pela seta, tá? Para onde está ocorrendo esse tipo de compartilhamento. Mas é fácil, né? É fácil, nós já vimos como é fácil, nós já vimos quais são os tipos de ligações que nós vamos estabelecer aqui, e depois, evoluindo nessa matéria aqui, a gente vai ver as forças intermoleculares, tá? E as ligações também internas aí, que a gente vai falar um pouquinho também aqui nessa aula, como é que a nuvem eletrônica ela evolui em função, tá, dos compostos moleculares. Então, uma coisa que você tem que guardar desde já, falou-se em composto molecular, nós estamos falando em compostos que apresentam ligações covalentes. Compostos eletrovalentes ou iônicos, aí você tem, então, diferença na valência e no sinal da valência desse composto. Um vai dar elétrons, outro vai receber elétrons. Então, você tem cátion e ânions. Aí, quando você tem cargas diferentes, polos diferentes de carga, você tem uma ligação eletrovalente, uma ligação que nós chamamos de ligação iônica, tá? Zé, então isso é fácil. Então, nós vemos aqui alguns elementos que nós vimos na aula passada, por exemplo, como o hidrogênio, o gás hidrogênio, e a forma que eu posso expressar isso. Eu posso expressar o gás hidrogênio através da fórmula molecular, eu posso expressar aqui através da forma estrutural, ou eu posso expressar isso aqui através da fórmula de Lewis, ou do parzinho de elétrons aqui que são compartilhados entre a ligação, porque aí cada um dos dois ele vai ficar, tá, segundo a regra do octeto, com a configuração semelhante do gás hélio mais próximo ao hidrogênio, tá, que é o gás hélio, que tem 2 elétrons na sua camada. Então, esse hidrogênio ficou com um par de elétrons, idem para o outro hidrogênio. Então, isso é fácil, né? Muito fácil. Aqui ele te dá, então, a formação da água. Então, a água, depois a gente vai estudar essa condição de hibridização do oxigênio. E por que o oxigênio aqui é hibridizado? Mas aqui o interessante é mencionar que toda vez que você tem elementos com eletronegatividade diferentes, lembra que eu coloquei para vocês na aula passada a questão do Von-Klibrisky pH? Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que você não pode esquecer é que o oxigênio ele tem maior capacidade de atração de elétrons do hidrogênio do que o inverso, porque ele é mais eletronegativo. Então, aqui, ó, à medida que ele vai atraindo elétrons do hidrogênio, em volta do oxigênio forma uma nuvem eletrônica aqui negativa, tá? E como o hidrogênio está perdendo elétron para o oxigênio, ele fica positivado aqui, na verdade, porque o positivado significa que ele está perdendo elétron, enquanto que o oxigênio está ganhando elétron. Por quê? Porque eu tenho aqui uma polaridade de atração. O oxigênio, ele atrai elétrons do hidrogênio, tá? Formando aqui um sistema polarizado. Então, você tem uma migração, uma transferência de elétrons de um composto onde o elemento menos eletronegativo para um elemento mais eletronegativo. Portanto, você tem uma polarização na ligação que nós chamamos aqui de força intramolecular. Por enquanto, intramolecular, dentro do mesmo composto. Depois, intermolecular, entre compostos diferentes. Então, isso é fácil, né, Zé? Aqui, então, o oxigênio, ó, como ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa compartilhar 2 para ficar com 8, e cada hidrogênio precisa de 2 para ficar com 2 igual ao hélio. Então, aqui você tem o compartilhamento. Aí nós podemos, então, expressar esse compartilhamento da forma que vocês estão vendo aqui, tá? No exercício. O que o Luca está entrando com... Sofia, fala para o seu namoradinho aí, para ele entrar com o e-mail institucional. Eu aceitei aqui, mas a gente não pode, né? Mas você que tem mais afinidade. Agora ele entrou certo. Muito bem, Luca. Ô, Luca, você está com 2. Espera aí. Tem Luca Ribeiro e Luca...
Uai, Zé, eu tô com e-mail Você tá certo, meu cara. Eu que errei aqui, porque agora ué. você tá certo, meu cara. O outro é o Luca Ribeiro, né? É isso mesmo, né? Tá certo. O Luca Ribeiro é o outro Luca. Beleza, meu cara, beleza. Fale a nossa aí, grande Fleury. Vamos lá. Falando nisso, ô, Luca, cá entre nós aqui, fiquei sabendo do seu episódio aí de adolescente seu aí, né? Qual deles? Aquele com a Paula do primeiro ano. Você se lembra disso? No ano Carnaval, passado? Zé. Carnaval do ano passado. Faz tempo já, meu filho. Mas parece que teve uma reincidência, né? No comecinho desse ano também, né? Teve não. Antes dela voltar com o namorado. Tô sabendo, cara. Eu fico sabendo de tudo. Uai, fi. Teve não. E Você anda meio esquisito, viu, Lucas? Você não era assim. Você era um cara meio... Quando você ficou meio em dúvida, assim, ficou com medo... esqueci que a Lapa tá aqui, ó. A Lapa tá aqui. Eu não podia ter falado isso dessa forma. Qual que é o papo, Zé? Perdi o comecinho, o que é a história? Esse cara. Ele tá tentando justificar aqui a questão da Paula. Fui tentar levar a fundo a questão, mas teve uma reincidência. Não foi só no carnaval do ano passado, não. Claro que foi. Qual foi a reincidência, então? Então, segundo... Não, eu não sei, eu não vi, né, meu cara? Mas segundo me falaram que a reincidência foi esse ano, em fevereiro. Mas agora a menina voltou com o namorado, tá tudo certo, etc, tal. Vida que segue, meu caro, vida que segue. Que isso? Eu não fiquei sabendo dessa, não. Você não ficou sabendo, não? Deve ser o outro Luca aqui, ó. É o Luca Ribeiro, então. Pronto. Deve ser o Luca Ribeiro. É porque é tudo parecido. Ai, viu, Zé? Só decepção, já falei pra ele. Luca... Não, o problema não é isso. O problema, sabe, Sofia, é que fica espalhando pela escola toda, que é o pessoal comentando, fica esquisito, viu? Chegou no então professor... essa criançada não fica quieta. Pois é, né? E tem mais o outro caso também, né? Tem mais outro também que a gente vai... Depois, com o tempo, a gente vai falar para vocês aí, mais outro caso do Luca Baggio. Né? Uai, que história é essa, Zé? Não, esse da Paula não é nada. A Paula é criança ainda, veio do 9º ano, subiu agora. Você nem considera. Tem o outro aí que é mais complicadinho, mas deixa para lá. Depois a gente fala desse outro caso. Esse cara não é fraco, não, viu? O ano passado ele só quebrava braço, lembra? Cada ano, cada mês ele vinha com um gesso diferente. Ah, não. Agora esse ano ele tá quebrando corações, né? Esse cara tá violento demais e tal. Agora a Mariana Figueiredo, ela não tá aí hoje não, né? Mariana. Aquele menino lá gostou da Mariana, ele achou que era a Mariana lá, que era para ele conhecer na sala. Ele gostou da Mariana, o Henrique. Ele perguntou para mim da Mariana, eu falei, não, ela é solteira, ela vai entrar em colégio de freira, não sei o que e tal, né? Falei para ele. Aí ficou tudo animado. Aí ele falou que está interessado. Eu achei que ele ia interessar na Ana Elisa, mas ele ficou empolgado porque ela que foi chamá-lo lá na sala, então ele ficou meio apaixonado com a Mariana. A Mariana em colégio de freira? História? Eu falei isso para ela, é claro que eu contei uma grande mentira. O que você acha, Mariana? Vamos ver. Nada a ver, né? Mas aí ele ficou mais empolgado. Ela é uma santinha. Eu falei, nossa, é a menina mais santa, mais pura que você tem na escola, entende? Aí ele ficou todo entusiasmado. Aí será, por isso que ela foi lá me chamar, não sei o que e tal. Eu falei, foi ela mesmo, porque a Anelia, se ela te desse uma pegada, você ia morrer, chorar. Eu falei para ele. Ô, Zé, o que é isso? A Mariana tá roubando meu futuro boy, uai? Ah lá, Zé, quem tá aqui? Ai, quem que tá falando aí? É a Anelias? É a Anelias. Eu, uai. Anelias, você deu bobeira, você fez aquela cara feia pro rapaz lá e ficou com medo, né? Fez cara assim, né? Ô, Zé, a Mariana tá roubando minhas coisas, velho. Não deixa, não. Então, mas ela não foi culpa dela, ela foi chamar o rapaz e o rapaz já interessou. Aí eu fiz a propaganda dela, falei que ela era, né? Falei, Mariana, ela gostaria de fazer colégio de freira, etc, tal, ser esposa de Cristo. Aí ele ficou empolgado, entendeu? Ele gosta, assim, dessas condições aí. Mas não, nada é tarde, mas pode deixar que nós vamos arrumar. Você e ele, assim, etc, tal. Vamos ver se ele vai chegar, se vai mandar alguma mensagem para você. Ele já pediu o teu WhatsApp da Mariana, tudo tal. E eu não entreguei, é claro, né? Lógico que não ia fazer isso. Você já vê com elas aqui, eu não tenho o WhatsApp delas, não, só tem no grupo, e aí eu dei uma desculpa, né? Até parece que eu não tenho, né? Mas tá. Ô Zé, chega aí, o que você tá falando de mim aí? Aí eu estava falando meu boy, cara. O teu tiro hoje saiu pela culatra, minha cara? Como tiro, assim? você foi lá chamar o menino interessou no você.
Que engraçado. Da onde você tá tirando isso? Foi ele, ué. Me interessou, ué. O Henrique, que rapazinho lá do primeiro ano. Mas também viu ele depois? Ah, não vi, não vi. Tá bom. Você acha que não existe negócio chamado... Você precisa ver negócio chamado WhatsApp, que eles têm o contato da gente? Ah, entendi. Então você é mais moderno. Ah, tá louco. Você acha que ele mandou mensagem já? Ele falou assim, ô, Ah, Zé, mas ele tem que mandar pra mim, então, ué. ó, mas aí tá, aí falou, ó, você passou o contato dela, o Fê pede para outro, eu não vou passar contato de ninguém, não. A menina lá só fala em religião, não sai da igreja, Ah, o dia não. inteiro, Então, ué. o dia inteiro na igreja matriz, etc, tal, lá, orando, tal. Eu não vou Tô falar todo nada, dia lá. pois ela queima comigo, Ô, entendeu? Zé, não, olha aqui, a Mariana é muito Coca-Cola, tá roubando as pessoas que eu quero ficar. A Mariana, né? Uai, me fala. Não fala nada, não, mas como assim? Viaja não, Elias. Mal, você desprezou o rapaz lá, Nelise. Qual que é a parte que você não entendeu, minha cara? Você desprezou o rapaz lá. O rapaz olhou para você assim. Também o cara é uma criança, tem uns 15 anos, né? Até te entendo. Mas você desprezou o rapaz voltou. Aí ele achou que a Mariana que era o affair dele. Fazer o quê? Paciência. Mas foi você que foi chamar o rapaz lá, Mariana. Você não se esqueça disso. Perdeu, né, Elias? Perdeu. Dessa aí você perdeu mesmo. Nossa, Mariana, muito triste, que amizade é essa? A Mariana, lembra que a vez que a menina lá do primeiro ano apaixonou nela? A Lara não pode nem escutar um negócio desse, que a Lara fica louca. Menina, foi a menina Foi, não foi, Mariana? Foi. Ela era do terceiro, na É verdade. isso mesmo, ela era do terceiro ano, é isso mesmo. A Lara não pode nem escutar isso, que a Lara não tá Tá preparada. louca, Lara. Não pode, não. A Lara Ô, não tá louco, Zé, que é isso? Eu tô chocada aqui com as coisas. Ué, a Mariana fazia o maior cartaz naquela sala que tinha só lésbica. Nossa, era tudo apaixonado na Mariana. Ai, que horror! Eu passava perto da Ô, Mariana. Zé, mas não é só as meninas, não. É todo mundo, é todo mundo. É verdade, viu? A Mariana. Ela tem o mel, Zé, você não tá nem sabendo. Não, a Mariana arrasava mesmo. Mariana arrasava. A menina, a Mariana ficava triste que passar perto da menina, a menina ficava olhando a Mariana, era muito engraçado. Ah, não, já peguei cada coisa naquele. Aquilo lá foi 2018, né? 2018. Foi 19, eu tava no primeiro. Você estava no primeiro, 2019, é isso mesmo. A galera me via no corredor, tá louco, não tirava o olho, né? Nossa, foi muito engraçado. Ainda mandava mensagem ainda, falar pra gente ainda. O que você acha, Zé? Você acha que ela... eu acho que ela não vai entrar nessa onda, não, porque ela é mais para... Até onde eu sei, eu falava assim, né? Para não ficar chato também, para não ser antipático. Até onde eu sei, Mariana, eu já só vi com menino, né? Então, não sei se vai ter muita chance essa questão, não, tal. Mas menino mas você pode ter certeza que ela evoluiu esse pensamento, Zé. Cala a boca, Nelia! É. Mas é que, ô, Zé, eu sou uma menina pra namorar e tal, não é fácil assim também não, né? Pois é, então, agora você vai arrumar o rapaz aí, que é o Henrique, que é para namorar. Coitado, evoluiu o pensamento. O menino lá em cima da minha irmã, Zé. Ó, mas o que tem a ver? Fica as duas, velho. Ele é desse jeito. Ah, você tá ficando louco? Ai, que horror, Zé. Nossa, não, tua irmã do 9º ano, pelo amor de Deus. Pode tesourar ele. Ele é meio doidinho mesmo, pode tesourar ele. É da Amanda que você está falando. Agora caiu minha ficha aqui. Tua irmã do Dudu. Bem capaz. Pode fechar a Amanda em casa, deixa sair, não. Porque esse rapazinho é perigoso, viu? Ele ficou com aquela Marcela, ficou com um monte de aluno lá da sala dele. Ele chegou ali e rodou todo mundo. Ele já tá rodando na mão dele, entendeu? Inclusive com a Paula. Não, minha irmã não vai ter só mais uma, não. Não, que isso, agora eu fiquei com ciúme. Ficou com a Paula. Ficou com a Paula, ué. Henrique, você tá vendo essa palhaçada aí? Ficou com a Paula. Isso acontece, minha filha. Isso aí faz parte. Vamos lá, então. Deixa esse pessoal, esses romances aí, etc, tal. Que a Sofia já não tá gostando dessa história aí. A Nelias também não. Então, vamos que vamos. Olha só. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, então, tá? Essas formas estruturais, blá, 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 que nós já vimos, tá? E outra coisa aqui que a gente vai ver aqui com relação a essa questão de compostos moleculares e covalentes. A gente vai ver essa questão da polaridade, ela é muito importante, tá? Porque todas as vezes que você tem dois compostos iguais, significa que, por exemplo, a mesma atração que o hidrogênio exerce nesse sentido em relação aos elétrons do outro hidrogênio, ele exerce no sentido oposto. Então, o que acontece aqui? Nessa ligação intramolecular, o vetor dela é zero, o vetor dela é nulo. Se o vetor aqui é nulo, Zé, então ele não tem aqui polaridade na ligação intramolecular, não tem polaridade. Se ele não tem polaridade, ele é um composto aqui, a ligação interna dele
é apolar, porque a mesma força que ele faz de um lado, ele faz do outro. Ah, então ele é apolar. Isso que é apolar, Zé? É. O que é quando é polar? Sempre quando eu tenho dois elementos de eletronegatividade diferente. Ah, então quando tem eletronegatividade diferente e não é composto orgânico, porque os compostos orgânicos, eles são, pelo menos os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, eles também são apolares, tá? Então, quando você olha aqui, você bateu o olho, tá? Você tem o gás cloro, os dois têm a mesma eletronegatividade, vetor resultante nulo, então é apolar. Você olhou para a água, tá? Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Vetor resultante é diferente de zero, então o composto é polar. É só isso, Zé? É. Eu peguei o dióxido de silício aqui, ó. Ah, beleza, Zé. O que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho a grafite, aqui eu tenho o carbono, aqui eu tenho o ácido clorídrico. O que acontece? O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o ácido bromídrico. Vetor resultante diferente de zero, eu posso falar que o ácido clorídrico, o ácido bromídrico são compostos polares. Por quê? A nuvem eletrônica ela vai polarizar-se no elemento mais eletronegativo. Só isso, só isso. Então eu tenho o que é polar e o que não é polar. Outra coisa legal aqui, ó. Zé, quando eu comparo aqui com relação à questão da solubilidade, o que eu vou comparar aqui? Eu vou comparar em função dos compostos. Então, o que eu tenho que saber aqui, ó? Se eu quero comparar, por exemplo, o ácido clorídrico, se eu quero comparar com a água, como é que eu posso saber se o ácido clorídrico ele pode ou não se dissolver na água? Pela polaridade, tá? Então, sempre, quando eu analiso nessa questão da covalência, eu estou analisando um composto molecular, polar dissolve polar. Simples assim? Simples assim. Agora, polar e apolar não se misturam. Ah, então se eu pegar então o óleo e a água, não se mistura, porque o óleo é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, ele é apolar. Se ele é apolar, ele não vai, tá, diluir-se num composto que seja polar. A única coisa que eu posso diluir num óleo é outro hidrocarboneto. Então, quando eu tenho dois compostos apolares, eles são aquilo que nós chamamos na química de miscíveis, ou seja, eles se misturam. Agora, quando um é polar e o outro é apolar, nós temos compostos que são immiscíveis. E aproveitando aqui, você tem a água, que no estado normal, você encontra no estado líquido, o hidrogênio que você encontra no gasoso, e a sacarose, por exemplo, que ela é uma solução solidificada de açúcar, tá? Que é a famosa aqui, o principal componente da seiva elaborada orgânica, que circula no floema. Bom, aqui, ó, outra coisa que acontece muitas vezes é para você estabelecer o sigma de uma ligação covalente, para você estabelecer a polaridade. Então, aqui você está vendo que houve exclusão. Quando há exclusão, apolar. A ligação covalente ela é apolar. Agora, aqui, olha a diferença. Ó. Toda vez que eu tenho, por exemplo, um composto, aqui significa que ele está grandão, significa que ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Ó, o cloreto, ele é mais eletronegativo, o cloro é mais eletronegativo. Então, quando você representa essas ligações sigmas aqui, você coloca sigma negativo, significa que a atração do cloro é maior do que a atração do hidrogênio sobre o cloro. Então, o hidrogênio ele é atraído pelo cloro, não o inverso. Então, aqui forma uma nuvem de elétron em volta do cloro. Ah, forma uma nuvem de elétron? Forma. E saem aqui, ó, elétrons do hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Aqui fica negativado, e eu represento essa condição aqui por sigma, tá? Porque você tem uma nuvem mais negativada para o lado do cloro, e aqui fica positivado. Bom, então, como ele tem 7 elétrons na última camada, falta 1 para ele estabelecer uma ligação covalente simples, ele faz uma ligação covalente aqui sem problema. E se eu analisar aqui, ó, como é que é o fluxo aqui? Ó? O fluxo é do hidrogênio para o cloro, tá? Que ele está retirando cargas negativas, aqui está ficando positivado porque saíram cargas negativas e indo em direção ao cloro. Nossa, Zé, que legal quando isso acontece. Quando isso acontece, significa que eu tenho uma polarização. Então, eu posso afirmar com certeza que
Toda vez que eu trabalho com dois compostos, tá? Com eletronegatividade distintas, eu tenho, então, uma polarização, e aqui em volta do cloro, eu vou ter uma nuvem eletrônica negativada, porque ele é o composto mais eletronegativo. Nossa, mas isso é muito fácil, né? É fácil, bobinho, só que tem as suas pegadinhas, né? Aqui nós vimos recentemente na tabela periódica, nós vimos aqui, ó, a eletronegatividade, quando nós estudamos a tabela periódica, o histórico da tabela periódica. Aqui o elemento flúor é o mais eletronegativo. Você vê que o xenômio ele também tem uma reação de eletronegatividade, ao contrário dos outros gases nobres, que não apresentam manifestação de eletronegatividade. Então, o flúor, que a eletronegatividade dele praticamente é 4. Está vendo? Olha o cloro, olha o oxigênio, olha o nitrogênio. É interessante aqui que eu estou vendo no detalhe. Né? Aqui já vem a tabela nova também, ó. Cloro mais eletronegativo que o nitrogênio. Esses compostos aqui, eles têm uma capacidade de atração gigantesca. Gigantesca. Vocês, uma pegadinha aqui que eu vou falar para vocês, ó. Qual a única situação que o oxigênio, ou uma das poucas situações da tabela, nos compostos químicos, que o oxigênio não é o elemento final? Só há uma situação. Olha a eletronegatividade dele. 3,44. O do flúor é 3,98. O único elemento na tabela periódica que é mais eletronegativo do que o flúor é quem? Nenhum, né? Do que o flúor. Do que o oxigênio é o flúor. Ah, então, dá para eu fazer uma ligação entre oxigênio e flúor? Dá. Só que, presta atenção, aí é o seguinte, o mais eletronegativo fica no fim. Fica OF2. Ah, fica OF2? Fica OF2. Presta atenção. Qual que é a valência do fluoreto? Não é -1, não é halogênio, não é grupo 7A da tabela periódica, ou grupo 17? Se a valência dele é -1, então 2 vezes -1 dá -2. Qual o número somado para dar 0? +2. Significa que o oxigênio, nesse caso, ele é +2. Ah, é uma das poucas vezes, tirando a questão dos peróxidos e superperóxidos, no peróxido o oxigênio é -1, no superperóxido é -0,5, e no oxigênio convencional ele é -2. Nessa condição, quando ele está ligado ao flúor, a carga dele é +2. Zé, peraí, só para o flúor que ele vai doar os elétrons dele, o resto... Isso, exatamente. Tá. Porque, se você comparar ele com qualquer outro elemento, ele é mais eletronegativo, com exceção do flúor. Aí, se você ligar ele com o flúor, isso aí cai assim a rodo. Você vai ver um composto assim, OF2, fluoreto de oxigênio. Aí você fala, mas por quê, né, que é OF2? Porque esse oxigênio, ele perde elétrons para o flúor, que é mais eletronegativo, ele vai ficar, então, com a carga positiva, na verdade, na nuvem eletrônica. Ele vai ficar +2, porque o sigma dele fica positivo, que está transferindo elétrons para o flúor, que apresenta maior eletronegatividade. Só essa exceção com relação ao oxigênio. Ah, então é possível ter NOx do oxigênio +2? Sim, é possível ter NOx do oxigênio +2. Nossa, Zé, que legal. Pois é. Tem de tudo na química, né? E o problema da química, muitas vezes, é que ela vai morar exatamente em situações inusitadas. Aqui, só para você ter uma noção, ó, dessa questão que a gente acabou de falar, se eu tenho cloro com cloro, eu vou ver aqui na tabela periódica, a eletronegatividade do cloro tem 3,16. Se cada lado eu tenho 3,16, qual que é a variação que eu vou ter aqui? 0, é nula. Então, eu tenho uma ligação covalente apolar, sempre quando eu tenho uma substância química com átomos iguais, eu vou ter com ametais iguais, eu vou ter uma ligação covalente apolar. Só isso, Zé, só isso. Olha a questão do ácido clorídrico aqui, ó. Qual que é a diferença? Eu tenho hidrogênio e tenho cloro. O cloro é 3,16, o hidrogênio é 2,2. Então, eu tenho uma diferença aqui, ó, em relação ao cloro, uma diferença de 0,96, que ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a nuvem eletrônica se forma em torno do cloro. Então, ele fica negativado. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação covalente, tá? Polar.
Zé, e aqui, ó, quando eu pego um composto, um sal, sal não é molécula. Presta atenção aqui, ó. Sal não é molécula. Então, sempre essa diferença, se eu pegar um cátion do ânion em se tratando de eletronegatividade, essa diferença ela vai ter um valor superior a 1,7. Toda vez que esse valor for superior a 1,7, em se tratando de diferença de eletronegatividade, significa que você não tem mais uma molécula. Aí você tem um composto iônico. Ah, eu tenho um composto iônico? Sim, aí você tem uma ligação iônica. Aí um vai dar elétrons, outro vai receber elétrons. Simples assim. Ah, mas a diferença deu acima de 1,7. Não tem como ser mais composto iônico, tá? Ah, então isso é fácil, né, Zé? Isso aqui é mais fácil do que empurrar. O problema é que tem algumas exceções que a gente vai ver que são legais. A substância responsável pelas tonalidades que vão do amarelo ao vermelho no urucum chama-se bixina. O urucum, aquele negócio que você... como é que chama aquilo lá, gente? Você usa para deixar o bife lá meio... que aquela cor meio avermelhada, etc. Tal, fugiu o nome aqui agora. Chama-se bixina, que apresenta a fórmula molecular. Está aqui, ó. C25H30O4. Essa é a fórmula molecular da bixina. Aí ele diz assim, e a fórmula estrutural representada a seguir. Aqui você tem um ácido carboxílico, né? Que já está aqui já expresso. E você tem os radicais metis aqui. E aqui você vai ter um éster, né? Bom, olhando para esse composto aqui, ó, você tem uma cadeia de hibridização sp2, porque eu tenho uma dupla ligação aqui, eu tenho uma ligação π. Se eu tenho pelo menos uma ligação π, eu tenho um par de elétrons π. Se eu tenho um par de elétrons π, eu tenho um ângulo aqui de 120 graus, hibridização sp2, várias hibridizações sp2. Tá bom. Aí diz assim, sabendo-se que a bixina é composta de carbono, Z igual a 6, hidrogênio, Z igual a 1 e oxigênio, Z igual a 8, que tipo de ligação constitui essa substância? Bom, como eu estou trabalhando aqui com um composto totalmente orgânico, em que eu tenho nas bases dele ácido carboxílico e éster, então essas ligações que são estabelecidas entre eles aqui, claramente você tem o princípio da tetravalência mantido. Então, se eu tenho o princípio da tetravalência mantido para cada átomo de carbono que está envolvido nessas reações, tá? Eu só estou usando ligações do sistema de ligações covalentes simples, no postulado lá de Kekulé. Se eu só estou usando, tá, ligações covalentes simples, aqui eu vou ter, então, o princípio básico formado a partir de ligações que nós chamamos de ligação covalente, tá? Simples assim, a partir do postulado de Kekulé, ligações covalentes. Aí vai dizer assim, ó, o selênio, quando combinado com enxofre, a primeira coisa que você vai ver um caso desse aqui, quando ele fala para você, está falando do selênio e enxofre, estão no mesmo grupo da tabela periódica, é o grupo 6A, tá? Zé, grupo 6A, qual é esse grupo, o grupo 6A? Ah, é o grupo do oxigênio? É o grupo do oxigênio, tá? Zé, então deixa eu entender. Então, selênio e enxofre, se é 6A, uma coisa você já sabe direto. Eles precisam de 2 elétrons para ficar, tá? Com 8 elétrons da camada de valência. Então, se eles precisam ganhar 2, ambos são ametais, e esses ametais, a carga deles é -2. Tanto o selênio quanto o enxofre estão no mesmo grupo. Então, você já colocou lá os 2 para estabelecer ligação, cada um precisa ganhar 2. Mas como não dá para um ceder para o outro, eles têm que compartilhar 2 elétrons. Aí diz assim, com enxofre forma o sulfeto de selênio, no caso aqui, tá? É uma substância que apresenta propriedades antifúngicas,
Esse sulfeto de selênio é utilizado num shampoo muito antigo, que você lavava a cabeça... Ah, tá aqui, né? Está presente na composição de shampoos anti-caspos. Esse shampoo aqui, você lavava a cabeça, chamava Celso. Celso Ouro, e tinha Celso Ouro, e tinha um que chamava Celso Azul, você não aguentava o cheiro que ficava na tua cabeça. Fica fedendo inferno, fedia enxofre mesmo, tá? Tecnicamente. O Celso Ouro, até que ele era mais caro um pouquinho, mas era uma beleza para caspa, só que não ficava com cheiro. Aí diz assim, qual o tipo de ligação química existente entre os átomos de enxofre e selênio? Se a ligação de compartilhamento, ó, se eu tenho um composto com 6, outro composto com 6, eles vão se aproximar aqui, formar um parzinho com um parzinho para ficar com 8. Simples assim. Então, aqui também eu tenho ligação covalente, não tem nenhuma uma ligação covalente aqui coordenada, tá? Ambos se aproximam e compartilham do seu par de elétron. Isso é fácil, né? Bem fácil. E bem bobinho, bem medíocre mesmo. Zé, deixa eu te perguntar um negócio. Oi. Toda ligação não, todo composto orgânico tem ligações covalentes ou pode variar? Todo composto orgânico tem ligações covalentes, agora tem os sais orgânicos, que eles podem formar também íons, tá? Aí, no caso dos sais, os sais orgânicos, normalmente, eles estão ligados a metais. Aí, eles podem formar íons orgânicos. Aí, nesse caso, eles podem estabelecer também ligações iônicas. Ligação iônica. Isso. Entendi. Mas, normalmente, os compostos orgânicos, com exceção dos sais, a gente vai trabalhar com ligações covalentes mesmo, tá? São moléculas de ligações covalentes. Tirando essa exceção, são alguns compostos também que a gente chama de Grignard, compostos, né, com sais orgânicos. Tirando essa exceção, os demais todos você vai trabalhar com ligação covalente, tá? E vai dizer assim, ó, a ligação química existente entre os átomos de cloro de uma molécula do gás cloro é do tipo covalente. Agora, presta atenção aqui agora. O que está acontecendo com essa ligação covalente? Eu tenho 2 átomos de cloro. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, cada um precisa de 1. Então, eles estão próximos um do outro aqui, ó. Eles vão compartilhar esse 1 elétron que eles têm aqui, ó, para ficar com 8. Aí fica 8 para um e 8 para o outro. Então, essa ligação que, ao compartilhamento dos dois lados por parte dos dois componentes, é uma ligação covalente simples. Então, já é ponto pacífico. No cloro, gás cloro, eu tenho uma ligação covalente simples. Agora, presta atenção. Você tem 2 elementos que são iguais, que apresentam a mesma eletronegatividade. Se eles são iguais e apresentam a mesma eletronegatividade, o que acontece? Eles se excluem, né, a força deles. Cloro tem 3,16, outro cloro 3,16, a variação de eletronegatividade dele é nula. Se a variação de eletronegatividade é nula, então eu tenho uma ligação covalente apolar. Ah, Zé, apolar. Então você viria aqui, ó, uma ligação covalente do tipo simples apolar. Tipo sigma apolar. Ô Zé, e essas aqui que eles estão colocando aqui em cima, ó, ligação de polo, força de London, isso aqui são forças, não são forças intramoleculares, são forças intermoleculares. Então, são forças entre as moléculas, não dentro da própria molécula. Ah, então tem essa diferença. Tem. Isso aqui a gente vai estudar depois. Tá? Nós temos um dipolo permanente. O mais forte que nós temos são as ligações de hidrogênio, tá? Que a gente vai ver depois, nas próximas aulas, ainda falando sobre esse tema de ligações. E aqui eu tenho a ligação que nós chamamos de dipolo induzido. São as ligações estabelecidas por hidrocarbonetos. Então, como ela não forma polarização, você tem ali um composto que é neutro, você só tem uma pequena carguinha negativa quando você tem a colisão entre os dois compostos. Um bate no outro, aí forma, então, tá? As cargas negativas no momento da colisão. Aí, formando as cargas negativas no momento da colisão, você tem, então, o que nós chamamos de dipolo induzido. A gente vai ver depois, tá? São as forças intermoleculares. E aqui, ó,
Acho que eu pulei errado aqui. Puxar para cá. E aqui você tem, ó, na questão 4, ele vai perguntar para você assim, ó, as ligações químicas existentes na formação das substâncias. Isso aqui, às vezes, você cai nesse tipo de coisa. Quando você bate o olho aqui, ó, não esqueça, mexeu com sal, você tem um composto iônico aqui, ó. Agora, você está falando em ácido, você tem um composto aqui molecular. Você está falando em gases, você tem um composto aqui molecular, tá? Então, ele vai dizer assim, que são substâncias que o NaCl, então você tem uma ligação eletrovalente, o HCl, você tem uma ligação covalente que polariza para o lado do cloro, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e o gás cloro, você tem uma ligação aqui que é covalente apolar. Então, eletrovalente ou iônica, covalente polar e covalente apolar. Ah, então isso aqui é bem fácil, né, Zé? É fácil. Depois vocês vão tentar fazer aí, mas é fácil também, os demais exercícios, tá? Qualquer dúvida é só falar, mas isso aqui é uma matéria, assim, tipo, bem mais light, em todos os sentidos. Ô Tá? Zé, como é que eu confundi agora? Por que que o HCl é covalente? Porque é uma molécula, né? Você tem um ácido aqui, ó. Então, ácidos são compostos moleculares. Tanto o hidrogênio, nesse caso aqui, ó, ele tem a condição de perder elétrons. E esse aqui também tem aliás, ele tem a condição de ganhar elétrons. E esse aqui tem a condição de ganhar elétrons também. Então, nesse caso aqui, ó, embora quando você escreva a fórmula, você coloca mais um aqui, mas o mais um no NOx dele significa que o cloro retirou elétrons dele. Só isso que significa. Tá? Então, todo ácido, seja ele um hidrácido sem oxigênio, ou seja ele com oxigênio, todo ácido é um composto molecular formado por ligações covalentes. Inclusive, na última aula, lembra que eu coloquei para vocês uma série de ácidos no quadro, para a gente fazer as ligações covalentes, para ver se tinha ligações covalentes? Sim, eu copiei. Então, se tinha ligações covalentes simples ou ligações covalentes coordenadas, você pode ver que todos os ácidos lá, eles só estabelecem ligações covalentes. Isso significa que os ácidos são compostos moleculares, não são compostos iônicos, tá? Vocês não podem esquecer disso. São compostos moleculares. Aliás, na Química 1, a gente vai ver a teoria moderna aí nas próximas semanas, aí, a teoria moderna dos ácidos. A gente vai ver a teoria de Brossett, Lowry, teoria de Lewis, e a antiga teoria, que vocês já viram, essa teoria de Arrhenius, a gente vai voltar a falar sobre ela. Agora, por que tem teorias mais abrangentes do que a teoria de Arrhenius? A gente fala teoria moderna, mas nós estamos falando aqui da década de 30 do século passado, já tem quase 100 anos. Moderna porque de Arrhenius é do século XIX, mas não é moderna, não. Então, aqui você marcaria a letra A. E aqui agora, vamos chegar até a próxima. Aqui, ó. Isso aqui nós vimos também, mas vamos ver alguns detalhes. A ligação covalente, até aqui na apostila, você vai ver que ele chama sempre de coordenada. Ele evita levar o nome de dativa, tá? E aqui ele vai representar essas ligações covalentes com uma dupla, do jeito que ele fez aqui, ó. Por que ele põe muitas vezes uma dupla? Na verdade, aqui você não tem uma dupla ligação, no sentido de você ter uma ligação sigma e uma ligação pi. Ele só coloca aqui a dupla para referir-se à seta, porque 2 elétrons de cá encostaram aqui no oxigênio, e o oxigênio está usando 2 elétrons dele. É por isso. Não é no sentido de que você tem um composto aqui, um composto aqui, como acontece com o carbono, você tem uma simples, uma dupla, que você tem uma ligação coordenada. Bom, então, como é que acontecem as ligações coordenadas? Na ligação simples, isso aqui que você tem que prestar atenção, ó. Isso aqui é fácil de você guardar.
Toda ligação covalente simples ou covalente normal, você tem, então, a utilização dos elétrons que estão nos dois compostos. Aí sempre você forma aqui um compartilhamento onde envolve, ó, um par de elétrons, tanto aqui quanto aqui, ó, parzinho, parzinho. Nessa condição aqui, o que acontece? Aqui eu tenho um composto que é o enxofre, que é o SO2, e nesse composto aqui do SO2, o que está acontecendo com ele, Zé? Ele já estabeleceu aqui as duas ligações covalentes simples que eram possíveis, porque ele pode estabelecer apenas duas ligações para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência. Acontece que o enxofre ainda, ó, ele apresenta 2 pares de elétrons e um oxigênio a ser ligado. Aí a diferença aqui, na ligação coordenada, você vai pegar o par de forma unilateral e vai compartilhar o par inteiro com o oxigênio. Então, nesse caso aqui, o oxigênio não entra com nada. A ponta do vetor ou a ponta da seta mostra claramente que é o par do enxofre que está sendo compartilhado com o oxigênio. Portanto, nesse caso, você tem uma ligação coordenada. Na ligação covalente simples, os dois lados compartilham. Tanto o oxigênio, o elétron do oxigênio, quanto o elétron do enxofre. Nossa, Zé, então é legal isso, né? Bastante legal. Então, olha só aqui, por exemplo, o ácido clórico, HCl3. Olha o cloro aqui, ó, aquilo que nós vimos na aula passada. O que está acontecendo aqui? Você tem aqui, ó, o cloro. Esse cloro aqui, ele tem 7 elétrons na última camada, que dá para você ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tem 7, ele tem que ganhar apenas um elétron para estabelecer uma ligação. E ele o fez aqui, ó, com esse oxigênio. Ah, então ele fez um parzinho aqui. Então aqui ele já esgotou a possibilidade dele fazer ligação covalente, tá? Convencional. O que sobra aqui, ó? Sobra uma ligação covalente que ele faz com hidrogênio, só que aqui ainda sobram 2 oxigênios para ele estabelecer ligações. Então ele tem um par aqui e tem um par aqui, ó. Então ele vai coordenar esse par para compartilhar esse par integralmente com o oxigênio, e aqui ele vai coordenar esse par para ele compartilhar integralmente com o oxigênio. Aí o oxigênio ele segue a regra do octeto, vai ficar com 8 e 8, e o cloro ele continua com 8, porque ele não doou, ele só compartilhou, ele mantém e compartilha com o outro. Zé, que legal então, hein? Só que nem sempre tudo é maravilha. Nós vamos ter aqui, que a gente vai ver nas próximas aulas também, quando a gente for estudar os ácidos, a gente vai ver aqui o número de hidrogênios ionizáveis. Então, nem todo, por exemplo, hidrogênio de um ácido, ele é considerado um hidrogênio que caracteriza um ácido. Ele é considerado um hidrogênio ionizável. Por exemplo, aqui no caso do ácido sulfúrico, os 2 hidrogênios aqui, a gente vai chamar que são hidrogênios ionizáveis. Então, se os 2 hidrogênios são ionizáveis, sempre o hidrogênio vai ser ligado ao ligante da direita. Então eu tenho o ligante do meio, os 4 ligantes, e aqui eu tenho os 2 ligantes da direita, né, Zé? Sim, você tem os ligantes da direita. Então, o enxofre ele tem, nós vimos na aula passada, ele tem 6 elétrons, aqui ele estabeleceu já as 2 ligações dele, aí sobraram ainda 2 oxigênios para serem ligados. Aí você representa com a setinha, né? Ele está aqui compartilhando o par para esse, e aqui ele está compartilhando o par para esse de baixo. Ou se representa por um traço, ou se representa pela setinha, ou se representa aqui o par como sendo transferido para uma ligação dupla. Mas a forma mais específica é a setinha. Aqui nós vamos ver que tem uma exceção. Não agora, que eu acho que ele não vai mostrar essa exceção para a gente, mas quando, por exemplo, você tem não um H3PO4, você tem um H3PO3. Quando eu tenho H3PO3, vai ter um BO. Vai, porque apenas 2 hidrogênios são ionizáveis.
Quando isso acontece, quando eu tenho só 2 hidrogênios ionizáveis, um dos hidrogênios, ele não vai ligar ao oxigênio, ele vai ligar ao próprio fósforo. Então tem essa diferença, né, Zé? Tem. Não é o caso aqui do ácido fosfórico. É o caso, por exemplo, do ácido fosforoso e do ácido hipofosforoso. Serão as exceções. Serão as exceções. No ácido fosfórico não tem problema. Os 3 hidrogênios são ionizáveis, tá? Então, os 3 hidrogênios vão se ligar ao oxigênio. E apenas aqui, como ele estabeleceu 3 ligações, o fósforo tem 5, sobrou um parzinho aqui, ó. Esse parzinho ele faz aqui ligação coordenada com esse oxigênio. E beleza, aqui você tem o composto estabelecido. Zé, quando eu bato o olho, vejo uma dupla aqui, isso aqui significa ligação coordenada. Isso, ligação coordenada. Às vezes, quando você vai montar um esqueminha que aparece assim, ó, N2O3, às vezes você confunde um pouquinho, tá? Você pode ter um pouquinho de dificuldade de montar a formulação química, mas é muito fácil. Lembra que o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons, ele pode fazer 3 ligações covalentes simples, ou covalentes normais. E aqui ele já fez, ó, 2 com oxigênio e 1 com nitrogênio. Mesma coisa, 2 com oxigênio e 1 com nitrogênio. Tá aí, ó. Só que eu tenho 3 oxigênios, eu não tenho 2 oxigênios. Então, obrigatoriamente, como ele tem 5 elétrons na última camada, sobraram 2 elétrons aqui, ó. Esse 2 elétrons, ele vai encostar nesse oxigênio e vai estabelecer uma ligação coordenada com ele. Aí você tem, então, ou você usa essa fórmula, ou você usa essa fórmula. Qual que é o problema dessa fórmula? Essa fórmula aqui, ela não fica claro onde é a ligação covalente simples e onde é a ligação covalente coordenada, tá? Aqui fica claro, ó. Aqui ligação covalente coordenada. Tem uma setinha, acabou, tá? Fica mais claro se enxergar. Aqui você tem um ácido perclórico, e nesse ácido perclórico aqui, ó, você tem uma única ligação estabelecida entre o cloro e o oxigênio, e entre o oxigênio e o hidrogênio, tá? As demais 3 ligações que você vai ter serão ligações dativas ou coordenadas, que estão aqui, ó. Nossa, então, você analisando isso aqui como um todo, isso aqui é fácil, Zé. Isso aqui, tecnicamente, você não tem nenhuma dificuldade com relação a essa questão. Se tivesse, tem que treinar muito, porque isso aqui é uma matéria que a gente é muito pisada, etc, tal, lá no primeiro ano. Então, a gente fala muito sobre isso. Aqui você tem as estruturas, ó. A gente vai chamar, por exemplo, a fórmula ou estrutura de Lewis, tá? E sempre quando você tem essa estrutura de Lewis, qual que é a prerrogativa fundamental? É você demonstrar que os elétrons que estão participando, os elétrons ligantes, que estão aqui na ligação, ó, do oxigênio, e esses 2 pares de elétrons aqui, ó, que nós chamamos de elétrons não ligantes. Nossa, que legal. Então, você tem os elétrons ligantes, que fazem a ligação, e aqueles que sobram, que são os elétrons não ligantes. Essa fórmula que a gente usa muito na orgânica é a fórmula que a gente chama de fórmula estrutural, ou também conhecida como fórmula constitucional. Essa aqui, quando você desenha uma cadeia, e aqui você já está tendo uma cadeia aqui aberta, né? Então, você tem uma cadeia aqui alifática, que não é aromática, você tem uma cadeia aberta, né? Ela é alicíclica, tá? E aqui você tem um aldeído, termina em CHO, então C-O-H, eu tenho um aldeído, Zé. Sim, você tem um aldeído. E aqui nesse aldeído você tem vários hidroxilas que compõem um álcool. Aliás, você tem um pentalco aqui, né? Tem vários OHs. E a forma molecular é a forma resumida de você escrever, então, a formulação de um composto. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, você tem um carboidrato, que representa aqui a molécula de glicose, que você pode quebrar em 2 ácidos, que nós chamamos de ácidos
cetocarboxílicos. Nossa, Zé, que legal, então, isso. É bem facinho, tá? Ô Zé, a partir dessa fórmula molecular aqui, dá para eu estabelecer a fórmula mínima de composto? Dá. Se todos os elementos apresentarem o mesmo divisor comum, no caso aqui, ó, eu posso dividir todos eles por 2, então aqui ele divide por 2, por 2 e por 2. Então, ó, ou, nesse caso aqui, todos podem ser divididos por 6, né? Aqui dá para dividir por 6 e por 6. Então, qual que é o elemento comum aqui para divisão? É o 6. Então, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Qual que é a fórmula mínima que eu tenho aqui para glicose? CH2O. A gente coloca sempre isso entre parênteses, tá? Quando a gente fala de fórmula mínima. Ah, e o peróxido de hidrogênio? Embora isso aqui, ó, você só considera quando ele fala em fórmula mínima. A fórmula molecular você tem que escrever H2O2, tá? Aí a água tem fórmula mínima? 2 para 1 não tem, um é par, o outro é ímpar, então não dá para dividir. Então é H2O mesmo. Então não altera a fórmula mínima. E esse aqui, Zé, o tetróxido de nitrogênio, N2O4. Aí ele cancelou aqui, 2 com 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Vai dar o NO2, que é o dióxido, tá, de nitrogênio, que seria a representação da fórmula mínima desse composto. Ah, então isso tudo é muito fácil, né? Sim, tecnicamente você não tem aqui nenhuma dificuldade na hora de fazer os exercícios e nem na hora de abrir os exercícios que nós temos aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Subir aqui. Ainda tem aqui ainda, ó. Isso aqui vai ser muito importante, né? Mas isso aqui é fácil. Você tem amônia, o nitrogênio, então, ele pode estabelecer 3 ligações. Na verdade, aqui, ele está somando já, tá? Ele está somando as 5 ligações que ele tem na última camada, com as 3 ligações propostas pelo... Cada hidrogênio, uma, né? Dá 3 ligações pelo hidrogênio. Aqui você tem a representação da fórmula molecular, da fórmula de Lewis e da fórmula estrutural, tá? Representada aqui num plano. Então, você tem 3 ligações sigmas. Gás metano, você tem 4 ligações sigmas, tá? O gás carbônico, você tem 2 ligações duplas. Esse composto é legal, que é o cianeto, né? Que forma esse gás cianídrico, que ele é altamente letal. Você tem uma tripla e uma simples. E aqui você tem um H2S, e nesse caso aqui você tem 2 ligações covalentes simples. Então é bem fácil, né, Zé? Não tem muito o que discutir aqui, o que falar não, tá? Isso aqui é fácil mesmo. É uma matéria bem pisada já. Na fórmula eletrônica ou de Lewis, da molécula de nitrogênio, o número de pares de elétrons compartilhados é... Então, vamos lá. Você tem aqui a molécula de nitrogênio, é N2, né? N2. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele vai usar 3 elétrons aqui, com 3 elétrons, aí você vai formar 3 ligações, tá? Covalentes simples, sendo que 2 é π e uma é sigma. Então, qual o número de elétrons compartilhados, pares de elétrons? Você tem 1, 2, 3 pares de elétrons. Aí você vem aqui e marca 3 pares de elétrons. Então, muito simples. Aí diz assim, o óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, que é o famoso gás, tá? Meio de sorriso, né? Foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgia. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores de combustão interna. A seguir está representada uma possibilidade da estrutura de Lewis dessa molécula.
Então, ele te dá aqui, ó, uma possibilidade da representação dessa estrutura, tá? Que é o gás hilariante. Zé, o que significa aqui, ó, para esse nitrogênio aqui, ó? Significa que ele está perdendo um elétron. O que significa esse sinal negativo para esse oxigênio? Significa que ele está ganhando um elétron. Aí vai dizer assim, ó, de acordo com a fórmula apresentada, marque a alternativa que descreve corretamente as ligações existentes no N2O. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3 ligações covalentes, tá? E depois sobrou aqui, ó, um par de elétron, só que aqui ele está perdendo um, e aqui ele está ganhando um. Se ele está perdendo e está ganhando, então ele não vai alterar aqui, tá? Durante o compartilhamento. Vai ficar a mesma coisa. Então, os dois aqui são ametais e eles estão compartilhando, na verdade, 3 pares de elétrons. Ah, mas só isso, Zé? Eles vão compartilhar aqui, ó, 3 pares de elétrons. Então, você vai ter aqui a formação de uma tripla ligação, tá? Então, eu vou ter aqui 2 ligações covalentes simples. Então, tá aqui, ó. Você tem 2 ligações aqui. E aqui você vai ter uma tripla ligação. Uma tripla. Você vai ter aqui uma outra ligação, tá? Ah, mas é só isso. Então, é facinho isso aqui, né? Ô, Zé, bem facinho. Você tem uma ligação covalente tripla e uma ligação covalente simples, que seria uma ligação dativa, no caso. Tá? Oi, pode falar. era isso que eu queria saber. Esse par do nitrogênio vai ser uma coordenada para o oxigênio, né? Isso. Aí você tem... Exatamente. Exatamente. Aí você tem 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples aqui, né? Pode ser uma coordenada aqui, ó. Então, daria a letra B de bola aqui, na verdade. Certo? A simples é a coordenada, então, Zé? Isso. Nesse caso, sim. Aqui, ó, ele diz assim, ó, até porque a gente não tem outra opção ali, porque você já gastou as 3 entre nitrogênio com nitrogênio, né? Aí vai dizer aqui, ó, o ácido fosforoso, aí, peraí que isso aqui, ele tem uma diferencinha aqui, ó. Peraí. Isso aqui muda um pouco, só que a gente não viu ainda a questão de ácido. Vou desenhar ele aqui. Vamos lá. O ácido fosforoso é um diácido. Aqui, ó, você não precisava nem saber. Se ele está falando para você que ele é um diácido, presta atenção. Se ele está usando essa expressão diácido, aí vai a dica para vocês. Ele está dizendo que ele tem 2 Hs ionizáveis. Então, ele está falando de ácido aqui já proposital. Ele está te ajudando na resolução, tá? Então, em outras palavras, ele tem 2 Hs ionizáveis e tem um hidrogênio que não é ionizável, que não estabelece o caráter ácido nele. Então, ele é bastante utilizado na indústria e pode ser obtido pela fosfina. Aí diz assim, o número de ligações covalentes coordenadas presentes na fórmula do ácido fosforoso vai ser igual a... Então, vamos dar uma olhadinha aqui no ácido fosforoso. Então, aqui no ácido fosforoso, você tem, então, o H3. Vou pegar aqui, você vai ter o H3PO3, né? Então, basicamente, assim, você tem 2 hidrogênios que são ionizados. Então, você põe P
O, O, H3PO3, isso. E o O. Então, aqui, ó, você vai ter uma diferencinha que eu vou mostrar para vocês aí no WhatsApp. Vou fazer a fórmula dele aqui. Então, aqui você vai ter hidrogênio, hidrogênio, 6 ionizáveis, 1, 2, 3. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Fazer isso. Aqui que é a diferença, ó. Tem dois compostos que caem mais, que são exceção, é o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Vou colocar no grupo aí. Dá uma olhadinha aí. A diferença que eu tenho aqui, ó. Como ele falou para você, ó, que eu tenho dois ácidos ionizáveis, dá uma olhadinha aí. Isso aqui é uma das pegadinhas mesmo. Deixa eu abrir aqui. Terceiro ano. Tá aí, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que está acontecendo? Se ele falou para você que ele é diácido, significa que apenas 2 hidrogênios deles são ionizáveis. Ah, se eles são ionizáveis, o que está acontecendo aqui, ó? São esses 2 hidrogênios que vão estabelecer ligações com os ligantes da direita. Ah, são só esses dois? São. Tanto que eu coloquei eles aqui, ó. Agora, deixa eu entender. Se ele tem 5 elétrons, o fósforo, ele vai estabelecer, então, 3 ligações, para ele ficar com 8, né? Sim, ele vai estabelecer 3 ligações. Só que a diferença é que, guarde isso, quando você tem um hidrogênio que não é ionizável, que no caso é esse de baixo, ele sempre vai ligar diretamente ao átomo central, o átomo central. Por quê? Não é ele que estabelece o caráter ácido do composto. Quem estabelece o caráter ácido do composto são esses 2 hidrogênios aqui, ó. Então, esse liga-se ao átomo central. Eu fiquei aqui com 3 ligações covalentes já completas, ligações covalentes. Aqui faltou, eu fazer o tracinho aqui, ó. Faltou um tracinho aqui, ó. Eu fiquei com 1, 2, 3 ligações covalentes completas, tá? Aí, o que acontece? Sobraram aqui, ó, o par de elétron. Como sobrou aqui o par de elétron, o que vai acontecer? Esse par de elétrons José, vai deixa eu te ser... perguntar um negócio. Oi, pode Esse falar. H aí de baixo não é considerado ionizável? Então, aí você tem duas, na regra, que você tem um ácido fosforoso e você tem um ácido hipofosforoso, porque é apenas 2 Hs que estabelecem o caráter ácido do composto. Esse H aqui, ó, ele não estabelece caráter de acidez do composto. Como é que eu sei pelo enunciado? Veja que no enunciado ele fala de um diácido. Mesmo tendo 3 Hs, H3PO3, ele fala em diácido. Então, ele está te dando uma pista que você vai trabalhar com um composto que tem 2 hidrogênios que são ionizáveis. O terceiro hidrogênio não é ionizável, tá? Toda vez que isso acontece, significa que esses 2 estabelecem um caráter ácido do composto e o terceiro, se ele falasse triácido, aí beleza. Aí você teria que ligar esse hidrogênio a esse oxigênio aqui, ó.
porque ele estaria dentro do caráter ácido composto. Então, ele não ionizável, ele liga no No composto átomo central. Isso, ele vai sempre ligar no átomo central. Essa que é a jogada. Então, assim, é esse composto aqui, tem o outro que acho que é o H2PO2, PO2, eu acho que é o ácido hipofosforoso também, que ele vai ter essa regra específica dele. Os demais todos, H3PO4, os demais todos, seguem a mesma condição. Isso aqui é exceção, tá? E mesmo na exceção, é normal que no enunciado ele te dê a dica. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Através da expressão diácido, triácido, tetraácido, ele vai te dar alguma dica nesse sentido. Então, os dois aqui ligados ao átomo da direita e apenas esse aqui ligado ao átomo central, que é o não ionizável. E não esqueçam aí, na hora que você fizer no caderno aí, ó, faça um tracinho aqui, ó, tá? Que eu esqueci de fazer. E aqui você tem uma ligação covalente. Aí ele está perguntando quantas ligações você tem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações, que são ligações covalentes no composto, e uma ligação que a gente chama de ligação coordenada. Então, tenho 5 ligações normais, simples, e uma ligação que é a ligação coordenada. Aí vamos voltar lá. Vou voltar aqui que a gente volta na nossa tela de exercício. Ô Zé, ligação coordenada é sempre um par de elétron? E um par de elétron que vai ser compartilhado apenas de um dos compostos para o outro, né? Não pode ser de um elétron só. Não, tem que ser um par mesmo. Espera aí, deixa eu... Tem a exceção do NO2. Depois você faz aí a fórmula do NO2 para você ver. Mas aí é exceção, também a gente não pode generalizar. Espera aí. Cadê? Aí ele vai perguntar assim: o número de ligações covalentes coordenadas presentes nesse átomo, então coordenada mesmo, que está aqui presente no átomo fosforoso, quantas ligações nós tivemos aqui no ácido fosforoso? Apenas o quê? Apenas uma ligação, que ela é então o quê? Coordenada. Você tem ligação covalente coordenada, que antigamente era conhecida como dativo. Então você marca aqui, ó, D de bola, tá? Ele pede só o número de ligações coordenadas. E aqui, ó, no último exercício aí, no exercício 4, ele vai dizer assim, cadê? 4. Ele vai dizer assim, um dos ácidos mais relevantes na indústria química é o ácido perclórico, HClO4, que é utilizado na fabricação de explosivos, por ser um forte oxidante, na produção de herbicidas, em exames de precipitação seletiva de mucoproteínas, etc. Em relação à sua fórmula estrutural, é sabido que ele apresenta, a gente acabou de ver a fórmula dele aqui, ó. Ele apresenta 3 ligações dativas, né? Cadê aqui? Ácido perclórico. Olha ele aqui, ó. Então, aqui, ó, fórmula estrutural do ácido perclórico, ó. Então, ele pode compartilhar só uma ligação covalente simples. Então, ele apresenta 3 ligações coordenadas e 2 ligações covalentes simples, tá? Então, 3 ligações coordenadas e 2 ligações covalentes simples. Então é fácil, né, Zé? Então, vamos lá. Então, ele vai dizer assim, ó. Então, ele apresenta aqui, ó,
2 ligações covalentes simples e 3 ligações coordenadas. Então, a gente marcaria aqui, ó, a letra C, tá? Seria um exercício também bastante simples e sem maiores problemas aqui quanto ao enunciado. Deixa eu ver aqui o que vem. Agora vem já a hibridização, né? Vamos deixar isso aqui para a semana que vem, ó. Senão a gente vai começar agora. Isso aqui a gente faz em aula. Isso aqui tem muitos detalhes para a gente analisar, para a gente enxergar, tá? A gente pode fazer em aula isso aqui. Hibridização e geometria molecular. As duas coisas são muito importantes. Principalmente vestibular paulista, você vai achar muito essa temática aqui, tá? Só que aqui a gente vai ver alguns tipos de hibridização que não vai ficar restrito apenas ao carbono. Deixa eu ver se aqui vai falar das outras, porque se não falar, não, aqui vai resumir muito, viu? Eu vou passar algumas outras também que são importantes para vocês. Aqui ele está destacando mais a hibridização do carbono, ele não está destacando a hibridização do berílio, não está destacando a hibridização da água, do enxofre e do fósforo, ó. Não está destacando, nem no nitrogênio. Ele vai falar só direto aqui, ó, os estilos, isso aqui está passando o básico do básico, aqui está bastante resumido. Aqui um composto aqui formado com o xenômio aqui, ó, que é o tetrafluoreto de xenômio, ó, flúor mais eletronegativo atrai o xenômio, que tem eletronegatividade de, acho que é 2,2 o xenômio, coisa assim, ou 2,6. Eu vou acrescentar alguns detalhes aqui para vocês com relação a essa questão de eletronegatividade, porque a hibridização da orgânica é fácil. A gente vai rever rapidamente, mas vocês já viram com a Ana, então agora eu preciso passar as outras hibridizações que aqui não vem, aqui vem só um resuminho. Mas beleza, eu tenho aqui, eu passo para vocês. Tá bom por hoje, então. Amanhã nós voltamos. Olha só, daqui a pouco eu vou ter que estar aí na escola de novo. Aí na escola, não, vocês estão em casa, eu estarei na escola novamente. Vou terminar mais cedo hoje. Cadê aqui que eu vou fazer aqui? Coloca para mim presente aí, ó, quem está presente. Beleza. Então, aí, semana que vem a gente vê essa questão da hibridização, que é fácil, isso aqui é rapidinho, hibridização de geometria molecular, essa parte também. Essa frente 3 é muito fácil, tá? E a frente 1 também, mais fácil do que a 3. A única coisa nova que vocês vão ver é a teoria moderna dos ácidos, que a primeira aula deve ser, e depois vocês vão ver ácidos, bases, sais, reação de ácidos e bases, que é muito fácil, tá tranquilo. Beleza, então? Então, até amanhã, amanhã às 7. Nós voltamos com vocês, então. Tchau, tchau. Até amanhã, Zé. Tchau, tchau. Falou.